Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula. É, uma boa parte de vocês acho que está acompanhando mais pelo YouTube, acho que está ficando mais fácil, ou pelo Drive, né? Então, a gente vai continuar fazendo as aulas, gravando as aulas para vocês e postando lá para que vocês possam acompanhar. Eu trouxe um pouco mais, alguns exercícios, uma continuação do que a gente já estava fazendo semana passada, tal. Trouxe alguns conceitos que a gente já está estudando e trouxe um exercício sobre um conceito que cai em quase toda a prova, tá? E que provavelmente vocês já viram ser cobrado em alguma prova e que às vezes ele não é tão assim focado nos nossos estudos. E muitas vezes ele é tão simples que a gente não consegue notar que ele é simples. Vocês vão ver na hora que a gente chegar. Eu acredito que vai ser o próximo exercício, se não vai ser o último exercício que a gente vai fazer, tá? Para começar a nossa aula de hoje, eu trouxe esse exercício aqui. Como a maioria de vocês que estão me acompanhando já notaram, eu costumo deixar o nome do arquivo que eu estou mandando para vocês com o nome do assunto que a gente está tratando em aula. Então, a gente já está até ali em cima, escrito que é porcentagem e frações. Significa um exercício que envolve porcentagens e que automaticamente vai envolver frações também, tá? Basicamente, a gente precisa começar a entender, desde o que a gente está estudando já há algum tempo, o seguinte: sempre que eu trabalhar porcentagem, eu vou estar trabalhando fração de alguma maneira, tá? Porque toda porcentagem nada mais é do que uma fração de alguma coisa dividido por 100. A gente precisa lembrar disso sempre, tá? Mas, além disso, esse exercício especificamente, ele vai tratar de um assunto diretamente ligado a frações. Então, ele vai ter os dois, tá? Ele vai ter fração e ele vai ter porcentagem. Como eu disse, toda vez que a gente trabalha porcentagem, a gente trabalha fração. Mas ele vai ter fração, fração mesmo. Acho que ficou claro, né? Deu para entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Uma empresa constituída de sociedade anônima possui o seu capital dividido em 350 milhões de ações. Geralmente, sempre que aparece algum número escrito, ele quase sempre tem relevância. Então, eu vou destacar ele aqui. Se ele não tiver relevância, façam isso na prova de vocês, tá? No começo, a gente estava trabalhando os conceitos puros, só o conceito em si. Agora, vamos tentar trabalhar uma maneira diferente. Vamos pensar agora como é que a gente faria no concurso. E agora a gente vai começar a olhar para o exercício, não só como exercício fácil ou difícil, ou um exercício que a gente precisa coletar os dados, mas vou mostrar para vocês como eu estaria fazendo essa questão no concurso, tá? Eu tive um professor de física no ensino médio que ele nos deu uma dica muito boa na época, que ele falava o seguinte: toda vez que você estiver lendo, acho que eu até falei isso em algumas aulas anteriores, toda vez que você estiver lendo exercício de matemática, toda vez que você vê um número, para e anota o que aquela informação daquele número representa. Muito provavelmente, depois que você anotar os números, sem ler o exercício todo em si, só procurando os números e anotando o que ele representa, provavelmente, você já vai ter no final o que você precisa fazer sem você precisar ler o exercício inteiro. Mas não estou dizendo para você não ler, porque muitas vezes você tem pegadinhas ali, você precisa se ligar. Mas o que é importante, por que eu estou falando isso? Porque quando você anota os números lá que aparecem no exercício e o que eles representam, você já vai ter uma base do que você precisa fazer. E partindo dessa base do que você precisa fazer, é onde você vai se preparar para fazer o exercício, porque depois você só vai precisar descobrir se o exercício não tem nenhuma pegadinha, ou se não tem nada que vá ser completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, tá? Então, como eu disse, a gente vai parando os exercícios e vai olhando. 350 milhões de ações. Esse número é importante? Vou descobrir depois, na hora que eu tiver meu exercício pronto. Mas ele é um número, então eu anotei, porque a regra é destacar todos os números que aparecem no exercício. João, um acionista, possui 0,3% deste capital. Ou melhor, do capital dessa empresa. Considerando que uma Assembleia Geral dos Acionistas aprovou uma bonificação em ações, na qual, para cada 7 ações... Opa, aparece um número aqui, ó. O 7 está escondido ali. Só que o 7 ele não está em forma de número, ele está em forma de numeral, ele está com o nome dele, ó. Para cada 7 ações possuídas, o acionista recebe uma ação bonificada. Com quantas ações ao todo João ficará após receber as ações bonificadas? É um exercício assim que quem bate o olho fala,
tem cara de matemática financeira isso daqui, né? Não, não tem nada a ver com matemática financeira. Os conceitos que a gente vai aplicar aqui são conceitos muito simples, na verdade. São dois conceitos que a gente já viu, mas que é sempre bom trazer exercícios a mais, porque matemática, gente, é isso. É fixação. Pode ser que em algum momento algum de vocês vire e fale assim, ah, professor, eu acho que eu já estou começando a aprender matemática, eu não preciso mais ter aula com o senhor, porque as aulas já estão tranquilas, já eu já consigo fazer qualquer exercício. Não, vocês precisam praticar, fazer as aulas de maneira diferente e se preparar de outras maneiras, porque vão aparecer exercícios diferentes em cada momento que vocês estiverem estudando, tá? Então, muitas vezes vocês vão estar estudando algum exercício e ele vai parecer mais difícil para vocês, porque vai faltar a prática. Então, praticar é sempre bom. Eu vou trazer mais exercícios nesses modelos assim, dos conceitos que a gente já viu, porque, olha só para vocês verem que legal, a gente já praticamente viu todos os conceitos que a gente tem em provas comumente. Falta um ou outro ali que a gente vai vendo ao longo dos dias, mas a gente praticamente já consumiu todo o conceito. E eu sei porque eu lembro do que as alunas me falavam nos primeiros dias, que elas falavam assim, professor, eu nem sei por onde começar. E a gente já está quase terminando a maioria dos conteúdos. Mas, claro, repito, a gente está terminando o conteúdo básico. Depois a gente vai focar em aprender a fazer prova de concurso, tá? Inclusive, eu acho até que eu vou resolver uma prova de concurso com vocês aqui, ao vivo. Né? No caso, no vídeo, né? Mas eu vou gravar eu fazendo uma prova de concurso no computador mesmo, de uma maneira mais rápida, para vocês verem como eu, professor de matemática, olho para a prova de concurso e analiso ela, porque o foco é aprender a fazer prova de concurso. Beleza? Dito isso, vamos lá. O primeiro conceito que a gente está vendo aqui é o conceito de porcentagem, já que ele já aplica o conceito de porcentagem aqui, ó, ele já fala. João, que é um acionista, possui 0,3%. 0,3% é porcentagem, tá? Mas ele possui 0,3% do quê? Ele possui 0,3% das ações dessa empresa. E se a empresa tem 350 milhões de ações, significa que o nosso amigo João, ele tem 0,3% de 350 milhões. Professor, ali está escrito na forma de palavra, né? Aqui o senhor escreveu na forma de número. Isso altera alguma coisa? Sim. A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar o conceito de trabalhar com os números. A gente precisa trabalhar com os números. O exercício já foi entregue para a gente. Agora, a gente tem que trabalhar os números. A gente não pode ficar esperando que os números apareçam aleatoriamente. A gente precisa construir isso, precisa entender o que o exercício está pedindo. E a gente... Lembrando, esse J não é de juros, tá? Eu vou até escrever o nome aqui direitinho para a gente não se confundir. Esse J aqui, ele é de João. Tá? Esse J é de João. Beleza. João, então, ele possui 0,3% de 350 milhões. Quando a gente aprende a fazer porcentagem, a gente aprende o seguinte, ó, que 3%, por exemplo, que 3%, eu troco esse daqui e eu coloco ele dessa forma aqui, se eu for transformar em decimal, 0,03, eu divido por 100. E o problema é o seguinte, a gente entende isso aqui, a gente entende que é 0,03, a gente entende que 30%, por exemplo, é 0,3, a gente entende que 15% é igual a 0,15. Tudo isso aqui a gente aprende na escola lá e parece ser bem simples. O problema é que por algum motivo que eu não sei explicar, quando a gente vai trabalhar com porcentagem relacionada com um número já que tem um número com vírgula, como é o caso dessa daqui, a gente chega na hora da questão e escreve assim, ó, que 0,3% na forma decimal vale 0,3. Isso aqui está errado, porque ele também vai dividir por 100, tá? Mas a questão é que a gente não vai nem trabalhar com decimal. Por isso que eu falo para vocês. Lá na primeira aula de porcentagem, quem não assistiu, volta lá. Se eu não me engano, foi a primeira aula nossa. Sempre que a gente pensar em porcentagem, a gente troca a palavra porcentagem pela expressão dividido por 100. E aí a gente escreve dessa maneira, na forma de uma fração. Fica mais fácil de entender o exercício. E sempre que a gente tem a expressão de, como é esse caso aqui,
Porque aqui fala, ele possui 0,3% do capital. Ele não está dizendo que ele possui 0,3% de alguma coisa e dá o valor total desse capital. Não é isso. Ele falou que tem um capital total e ele tem uma porcentagem desse total. Então é 0,3% de alguma coisa. Sempre que eu tenho o D, eu preciso lembrar que isso aqui significa um sinal de multiplicação, tá? Então olha só que legal. Aqui, na porcentagem, eu vou trocar o símbolo de porcentagem por dividido por 100. Ao mesmo tempo, eu tenho do lado um sinal de multiplicação e, por final, eu vou ter o número real mesmo, que aparece aqui, que é o 350 milhões. Então, olha só para vocês verem. Para eu descobrir quantas ações o João tem, eu tenho que fazer o quê? Ó? João, ações de João, né? Ações de João são iguais a 0,3, que será dividido por 100. Lembrando, sempre que eu divido uma multiplicação, eu divido todos os números da multiplicação, tá? Por isso que eu vou colocar ele logo em seguida. Multiplicado por 350 milhões. E aqui eu já vou ensinar um macetinho de concurso para vocês na hora que vocês forem fazer a prova. Tudo isso aqui dividido por 100, tá? Tudo isso aqui dividido por 100. Pronto. Eu escrevi exatamente o que está aqui em cima, aqui embaixo. Escrevi exatamente a mesma coisa, tá? Escrevi exatamente a mesma coisa, que eu tenho 0,3% de 350 milhões. 0,03% de 350 milhões é a mesma coisa que eu escrever 0,3 vezes 350 milhões dividido por 100. Acabou. E agora como é que eu faço? A primeira coisa que eu bato o olho, vocês já sabem isso, já estão meio que carecas de saber, é que se eu tenho zeros em cima e zeros embaixo numa divisão, eu saio cortando zeros. Ó. Então, corto um aqui com um aqui, corto 2 com 2, me sobra dividido por 1. Dividido por 1 é a mesma coisa que o mesmo resultado. Então, esse aqui já eliminou. O número de baixo já está pronto. Me sobrou 350 com 1, 2, 3, 4 zeros, multiplicado por 0,3. 3 milhões e 500 mil vezes o 0,3 ali, ok? Beleza. E agora, o que eu faço, professor? Olha o macetinho de concurso, se liga. Se eu tiver que multiplicar, ponham isso na cabeça. Sempre que eu multiplicar qualquer valor por qualquer outro valor e no final ele ter um punhado de zero, a minha resposta vai ter um punhado de zero no final. Porque zero vezes qualquer número dá zero. Então, quando eu for armar a conta, esses zeros vão acabar incluindo linhas de resposta. Então, eu já sei que aqui eu vou ter bastante zero na minha resposta, porque tem bastante zero aqui. Porém, todas as vezes que eu dividir por um número que tenha vírgula, a quantidade de casas depois da vírgula vai ser zeros a menos. Talvez tenha ficado um pouco confuso. Vou tentar explicar de uma outra maneira. Multiplicar por um número com vírgula, como é o caso desse daqui, ó, eu tenho uma casa depois da vírgula. O que isso significa? Que eu vou ter pelo menos uma casa depois da vírgula, tá? Quando eu terminar minha multiplicação, eu vou ter uma casa depois da vírgula. Isso é garantido. Porém, quando eu multiplico por um número que tem muitos zeros no final e termina em zero, como é o caso desse daqui, significa que a minha resposta vai estar cheia de zeros. Tá? No caso aqui são 5 zeros. Minha resposta final da multiplicação vai ter 5 zeros. Só que ao mesmo tempo que ela tem 5 zeros, por causa de aqui eu ter uma casa depois da vírgula, ela bota uma vírgula a mais aqui, ó. E o que acontece com o zero quando ele passa da vírgula? Eu não posso eliminar ele quando eu tenho zero depois da vírgula? Ou seja, agora vem o macete que eu quero que vocês aprendam. Se eu multiplicar um número com vírgula por um número que possua zeros, eu posso cortar os zeros para eliminar as casas depois da vírgula. Isso vale para quantas casas depois da vírgula eu tiver, multiplicando quantos zeros eu tiver. Por exemplo, se aqui no 0,3 eu tivesse mais 6 casas depois da vírgula, eu poderia cortar esses zeros e andando com a vírgula para o lado, até ver onde ela parava. Porque vocês vão entender o seguinte, e lógico, a vírgula vai se mexer. No caso, eu estou pegando a vírgula que está aqui e estou transportando ela aqui para o lado, ó. Ela vai vir aqui no lugar, aqui, ó, do ladinho do 3. Quando eu tenho 3, alguma coisa, eu só preciso escrever o 3. E esse zero vai sumir daqui, vai ficar um 3 só.
Para isso, eu vou cortar mais um zero daqui, eu vou fazer uma nova simplificação. Essa é uma simplificação que não ensina na escola, você precisa prestar atenção para você entender. Não entendeu? Volta o vídeo que você vai conseguir entender o que eu estou tentando explicar. Mas não, mesmo assim vou continuar explicando, tá? Toda vez que eu multiplicar um número com vírgula por um número que termina em zero, o zero ele faz com que a vírgula ande para o lado. E assim ele vai eliminando essas casas com vírgula. No caso, eu tenho uma casa depois da vírgula. Se eu cortar um zero da minha multiplicação, eu posso transformar esse 0,3 em 3. Por quê? Porque eu estou multiplicando 3 décimos por um zero no final, que equivale a 10. Se eu multiplico 3 décimos por 10, eu tenho o valor de 3. Agora, olha só para você ver que conta fácil que eu consegui chegar no final aqui. Lembram que eram 0,3 vezes 350 milhões dividido por 100? Agora eu tenho a conta 3 vezes 350 mil. Só isso. Essa é a minha conta final. É isso que eu preciso calcular para essa parte do exercício, claro. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero saber quantas ações o João tem. E aí eu vou ter 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0. 4 zeros, como eu já tinha previsto que ia acontecer. Lembra que eu falei? Muito zero no final, tem muito zero no final da conta. 3 vezes 5 dá 15. Sobe 1. 3 vezes 3 dá 9, com 10. Então eu tenho 1.050.000 ações. Isso é o que o João possui do capital da empresa. O João, então, tem, no final das contas, 1.050.000 ações dessa empresa. Tá? Professor, não consegui entender o que o senhor explicou. Posso fazer de outra maneira? Pode. Pode armar a continha dessa multiplicação que está aqui e depois dividir por 100. Se você fizer essa conta, você vai encontrar esse mesmo valor, tá? Só que por que eu estou ensinando a fazer dessa maneira aqui, não da maneira que a gente está habituado a fazer? Porque se a gente fizer da maneira que a gente já está acostumado a fazer, que é a antiga, a gente perde tempo. Aqui eu demorei um pouco porque eu estou explicando para vocês. Mas quando a gente vai fazendo aquelas questões de concurso que eu falei que eu vou resolver com vocês, que eu vou resolver gravando, para vocês não entenderem como é que eu faço questões, vocês vão ver que isso aqui facilita muito a conta. Isso aqui acelera de uma maneira absurda. Um exercício desse, geralmente na hora da prova, quando a gente está nervoso ou quando a gente não sabe fazer, a gente acaba se embananando e perde ali uns 10, 15 minutos fazendo. Desse método, a gente leva 2, 3, 1 minuto às vezes fazendo, tá? Então é para vocês aprenderem táticas novas para poder resolver essas questões. Beleza? Seguindo em frente, a gente já entendeu esse conceito. Ele tinha 0,3% do capital, eu descobri quantas ações ele tem. Por que eu preciso descobrir quantas ações ele tem? Porque ele fala o seguinte: considerando que uma Assembleia Geral aprovou uma bonificação. O que é bonificação, gente? Presta atenção nas palavras que estão surgindo. Quem está me seguindo aí, que fez o que eu sugeri na primeira aula, que foi o glossário, grava essa palavra aqui. O que eu entendo por bonificação, professor? Não é um termo que eu estou tão acostumado a ver. Realmente não é. Por isso que você vai precisar entender o que a bonificação significa. Nesse caso, bonificação significa o quê? Ganho. Então, eles aprovaram um ganho. Um ganho do quê? De ações. Então, quem tem ação na empresa vai ganhar mais ações. Porém, tem uma regra. Para cada 7 ações, a pessoa ganha uma. Ou seja, como é que eu vou saber quantas eu vou ganhar? Se eu tiver 7 ações, eu ganho uma. Se eu tiver 14 ações, eu ganho 2. Se eu tiver 35 ações, eu ganho 5. Por quê? Porque para cada 7, eu ganho uma a mais. Então, por exemplo, se eu tinha 7, né? Se eu tinha 7, eu ganhei uma. Então, eu vou ficar com 8. Se eu tinha 14, eu ganhei 2. Então, eu vou ficar com 16. Se eu tinha 35, eu ganhei 5. Então, eu vou ficar com 40. E assim sucessivamente. Qual é a conta que eu preciso fazer isso, para descobrir esse valor? Pegar o valor que eu tenho e usar na fração 1/7. A fração 1 sobre 7 nada mais é do que você dividir por 7. Então, eu preciso pegar quantas ações o João tem e dividir por 7. E é isso que a gente chama de... frações. É o estudo de frações desse exercício, tá? Frações. Então, eu vou pegar esse valor das ações do João, que é 1.050.000, e literalmente eu vou apenas dividir por 7. Só isso. Vou pegar o valor e vou dividir por 7.
Como é uma continha um pouquinho mais complexa, eu costumo fazer isso para vocês também, eu vou resolver ela aqui do lado, tá? Para a gente poder seguir em frente no nosso exercício. Porque, às vezes, o conceito da divisão também é um conceito que a gente acaba esquecendo bastante, né? A gente acaba não se ligando tanto no conceito de frações, tá? E de divisão em geral. Tudo isso aqui dividido por 7. Primeira coisa. Dá para dividir 1 por 7? Não, eu preciso pegar o 10. 10 não tem na tabuada do 7, mas tem um 1 que chega perto. 1 vezes 7 dá 7. 10 menos o 7 sobra 3. Abaixo 5. Tem 5 na tabuada do 7? Sim, tem o 5 na tabuada do 7. O 5 na tabuada, o 35, perdão, não 5, 35. 35 na tabuada do 7 dá 5. Você viu, eu estava pensando na resposta antes de fazer a pergunta. Dá 5. E aí, o que eu vou ter de resposta aqui? 5 vezes 7 é igual a 35, né? 35 menos 35 dá um total de 0. E agora eu abaixo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para cada 0 que eu abaixei, eu acrescento 1 na resposta. 1, 2, 3, 4. Eu tenho um total de 150 mil ações que ele ganhou de bonificação. Essas ações, ó, eu vou até escrever de outra cor. São 150 mil ações de bonificação. Por que ações de bonificação? Porque naquela regrinha de cada 7 ele ganha uma, se ele tinha 1.050.000, ele ganhará 150 mil ações de bonificação. Mas qual é a pergunta? Com quantas ações ao todo, João ficará após receber as ações bonificadas? Ele tinha 1.500.000, ele tinha 1.050.000. Ele tinha 1.050.000 ações, somado com as 150 mil de bonificação. Como é que eu faço essa soma, professor? Essa soma é uma soma muito difícil, a gente precisa pensar para poder resolver ela. Apesar da brincadeira, realmente a gente precisa realmente pensar para resolver ela. E como é que a gente vai pensar para resolver ela? Da seguinte maneira, ó. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 5 dá 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 0, 2. E 1 mais nada, 1. 1.200.000 ações que João tem no total. Ou seja, só para a gente finalizar o exercício aqui, para depois a gente fazer uma explicação geral de novo, a gente vai olhar nas respostas e vai descobrir que ele tinha 105 mil, que era só para confundir um pouco a gente, 120, 900 ali só tá para... O 120 tá porque a gente vai chegar num número que tem 1, 2 seguidos de 0. A gente pode, na hora da prece, pegar errado a questão, tá? Tem 1.050.000, que é o valor das ações do João, porque às vezes a pessoa chega aqui e para, e tem a resposta certa, que é a letra E. 1.200.000 ações. Recapitulando então, vamos fazer um apanhado geral, como eu sempre costumo fazer quando a gente faz esse tipo de exercício. Ele pede para a gente saber quantas ações João vai ter ao todo. E como é que eu descubro isso? Ele tem 0,3% de um capital de 350 milhões. 0,3% de 350 milhões. 0,3% é 0,3 dividido por 100. Não é 0,3 o valor, não. É 0,3 dividido por 100. Então, 0,3 dividido por 100 vezes 350 mil.
Sempre que eu multiplico um número por uma fração, eu multiplico ele por cima e eu mantenho a fração embaixo, que é o que eu fiz. Número vezes a fração que está aqui, eu multiplico em cima e mantenho embaixo. Corto os dois zeros com dois zeros daqui, sobra só um, já posso cortar direto o 100. Toda vez que eu tenho um valor de número com vírgula multiplicando um valor que tem zeros no final, eu posso cortar os zeros desse número maior para trazer a vírgula mais para a direita e tirar a vírgula desse número menor. Então, eu posso usar a multiplicação do menor, do pequenininho com o grandão, para fazer com que ambos os dois fiquem mais iguais, vamos dizer assim. Porque esse grandão ficou menos grandão e esse pequenininho ficou muito menos pequenininho. No final, sobrou 3 vezes 350 mil. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 10. Resolvi de cabeça. Não precisa nem armar a conta. Você também, se treinar, você também vai conseguir resolver de cabeça, tá? Aqui já não é tão legal resolver de cabeça. Já é melhor montar a conta. Armei a conta aqui do lado. Por que eu estou dividindo? Porque para cada 7 ações eu ganho uma bônus. No caso, eu preciso saber quantas vezes ele vai ganhar essa ação bônus. No caso, ele ganhou esse bônus 150 mil vezes. Por isso que ele ganhou 150 mil ações. Tá? É bom a gente pensar nisso daí. É uma coisa até legal. Muitas vezes o aluno fala assim, professor, como é que eu sei que eu preciso dividir por 7? Se ele ganha uma para cada 7, significa que... Imagina que é como se fosse um relógio, tá? Imagina que nesse relógio você vai estar colocando as ações e esse relógio vai estar andando. Cada vez que ele andar por 7 números, cai uma ação a mais que não vem do outro lado. Imagina que tem uma torneira de ações aqui e uma outra torneira de ações aqui. Essa daqui é do bônus, essa aqui é normal. Conforme essa aqui vai entrando, o relógio vai girando, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A hora que ele atinge os 7, cai uma dessa torneira que é da ação bônus. Então caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Conseguiu entender esse conceito? Eu preciso saber quantas vezes o relógio do João andou. Por isso que eu divido por 7. Então ele fez 150 mil inclusões de ações bônus. E aí no final eu não votei esse valor. Eu votei esse valor mais esse. Então o total que o João tem 1.200.000 ações. Espero que tenha ficado claro para todo mundo que estiver acompanhando comigo aí. E vamos para o próximo exercício. A gente volta em 1 minutinho para a gente poder começar o próximo exercício, ok? Vamos para o nosso próximo exercício, tá? Nosso exercício agora, ele envolve, como está escrito ali em cima, lógica e PA, tá? Eu vou até aproximar um pouquinho mais essa escrita para ficar mais claro para vocês o que está acontecendo nesse exercício, ok? Ele fala da seguinte maneira. Imagina os números inteiros. Pausa. Eu não lembro se a gente já teve uma aula específica sobre isso, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou passar uma passagem rápida sobre os conjuntos dos números, tá? Não sobre o que os números são ou uma explicação mais profunda. Mas eu vou falar para vocês basicamente quais são os números que a gente possui, tá? E quais as definições de cada um deles, os conjuntos dos números, tá? Primeiro, a gente tem um conjunto dos números naturais. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente lê uma palavra ali diferente. Considere um número inteiro. A gente tem basicamente esses conjuntos aqui e um último que a gente vai falar só no finalzinho, tá? Beleza. Conjunto dos números naturais. O que são números naturais? Existe um porquê cada conjunto tem um número. Quando eu falo para vocês que a matemática ela gosta de conversar com a gente, é nesse sentido que eu quero dizer. Conjunto dos números naturais não tem esse nome por acaso. Ele é representado pela letra N maiúscula, tá? Ele é representado pela letra N maiúscula. E ele literalmente engloba todos os números que a gente utiliza para contar alguma coisa na natureza. Professor, como assim? Natureza? Sim. Por exemplo, se a gente for fazer uma viagem para uma trilha, a gente vai fazer uma trilha. E a gente fala assim, nossa, essa trilha aqui tem bastante árvore diferente e tal, mas tem coqueiro, porque é perto de uma praia.
Vou contar quantos coqueiros eu vi no meio da minha trilha. Eu consigo falar que eu vi menos 2 coqueiros? Não. Eu consigo falar que eu vi meio coqueiro? De maneira nenhuma. Eu consigo falar que eu vi 0,2 coqueiro? Não. Quantos coqueiros eu vi? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. E aí vem a questão. Eu consigo falar que eu vi nenhum coqueiro? Não. Quando eu falo que eu não vi alguma coisa, significa... Quando eu falo que eu vi 0 coisas, eu não falo que eu vi 0. Eu falo que eu não vi. Por exemplo, na minha vida, eu nunca vi uma onça na minha frente. Significa que eu vi 0 onça? Não, significa que eu nunca vi. E se eu nunca vi, eu não conto. E se eu não conto, não faz parte do conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais é tudo, são os números que contam coisas na natureza. 0 não incluído. Tá? Apesar da gente já ter tido um spoilerzinho, eu vou tirar aqui de baixo para ficar mais fácil para organizar, tá? O conjunto dos números inteiros, ele é representado por uma outra letra. Ele é representado pela letra Z. Z, professor. Esse Z aí, pô, em cima você fala que o 0 não é incluído. Aí você fala que no conjunto dos números inteiros é a letra Z. Significa que ele é um Z de 0? Sim. Nesse conjunto, o 0 está incluído. Mas além do 0, ele também engloba o conjunto dos números naturais. Sabe por quê? Porque a regra desse conjunto é o seguinte. Como eu disse, a matemática conversa com a gente não quer ouvir. Qual é o nome do conjunto? Conjunto dos números inteiros. O que eu entendo por inteiro? Uma coisa que não é quebrada. Se ela não é quebrada, ela está inteira. Então, o conjunto dos números inteiros são os números que não estão quebrados. Ou seja, matematicamente, matematicamente falando, os números sem vírgula. Incluindo os números negativos sem vírgula. Quando a gente fala dos números inteiros, galera, então é isso daí. São os números que não têm vírgula. Literalmente, é só isso. São os números que não são quebrados porque não tem vírgula. Se o número não tem vírgula, ele é negativo. Professor, 3 é um número natural, porque eu posso contar 3 bananas, certo? Perfeito. 3 é um número inteiro? Sim, ele não tem vírgula. É um número inteiro. Professor, menos 1, eu posso usar nos números naturais? Não, eu não tenho como contar nada como menos 1. Mas o menos 1 ele não tem vírgula. Se o menos 1 não tem vírgula, ele também faz parte dos números inteiros. Professor, eu não consigo dizer que eu encontrei 0 pessoas em algum lugar? Não. Ou você encontrou, ou você não encontrou. O 0 tem vírgula? Também não. Então, ele também está incluído nos números inteiros. Beleza? Professor, o meio, dizer metade. Metade é um número com vírgula? Sim. Está nos números inteiros? Não entra nos números inteiros. O próximo conjunto que a gente vai ver é o conjunto dos números racionais. Por que ele tem esse nome, professor? Ele é representado pela letra R, certo? Não. Ele é representado pela letra Q. E aí eu vou até deixar um adendo depois na frente de cada um, tá? O Q, ele é correspondente a quociente. Para quem não sabe o que é quociente, quociente é o nome que se dá ao resultado de uma divisão. Então, quando vocês escutarem quociente, em alguns momentos vocês vão escutar isso no exercício, tá? Vocês vão olhar para o exercício e falar assim,
O quociente entre dois números, quociente nada mais é que resultado de uma divisão. Beleza? Vou até escrever aqui entre parênteses, ó, resultado de divisão. Então, o conjunto dos números racionais, professor, tem a ver com divisão? Não estou entendendo nada. Eu entendi que o quociente é porque ele é resultado de uma divisão. Mas o que tem a ver com racionais? Não deveria ser número divisionais? O conjunto dos números racionais são qualquer número expresso em forma de fração, que também é chamada razão. Olha só, toda vez que eu falo fração, eu posso chamar também de razão. Ué, se eu posso chamar de razão, por que não chamar meus números de números racionais? Entenderam por que o nome é racional? Racional vem isso daí. Racional vem de quociente, que é o resultado de uma divisão. Toda fração é uma divisão e toda fração é uma razão. Se toda fração é uma razão e o quociente é o resultado dela, o quociente é um número racional. Professor, quais números que eu posso escrever em forma de fração? Todos os naturais, todos os inteiros, os números com vírgula, todos naturais. Vamos deixar até em forma de tópico para ficar mais bonitinho. Todos os inteiros, números com vírgula, finitos. O que é um número finito, professor? É um número que tem começo e fim. E números infinitos com dízima periódica. Professor, o que é uma dízima periódica? São aqueles números que se repetem depois da vírgula. Por exemplo, 1,999 0,656565 3,333. Esses números que têm a reticência significa que ele se repete até infinito. Esses números que se repetem até infinito são chamados de dízima periódica e também podem ser escritos na forma de uma fração. Se eles também podem ser escritos na forma de uma fração, eles também são números racionais. Professor, os números naturais não podem ser escritos na forma de fração. Será? Um dos números naturais, por exemplo, é o 2. Quanto que é 4 dividido por 2? Não dá 2? Não é uma fração? Não é uma divisão? Então ele pode ser escrito na forma de uma divisão. Se ele pode, ele se torna um número racional. Aqui nos números inteiros, o z vem de... Isso mesmo, vem de zero. Porque ele indica que são incluídos o zero, no conjunto anterior. Além disso, ele é incluído os números para baixo do zero. Por isso que são os inteiros, tá? São representados pela letra Z. E os naturais, fica óbvio que o N é de natureza, ok? São os números primórdios que a gente utiliza para contar. Professor, 1 bilhão é natural? Sim. Você pode dizer que você contou 1 bilhão de grãos de areia numa praia. Então é um número natural, beleza? Seguindo em frente, o nosso próximo número, deixa eu só ajustar um pouquinho esse tamanho da nossa tela aqui para a gente não precisar mais ficar mexendo com isso durante a explicação. O próximo conjunto é o conjunto dos números reais. Por que eu estou explicando isso tanto passo a passo? Porque a gente vai encontrar mais exercícios que vão falar sobre os conjuntos. É bom que a gente já vai ficar craque nisso daqui. O conjunto dos números reais ele é representado pela letra R. Perdão, a gente vai primeiro para os irracionais, desculpa. Primeiro a gente vai para o conjunto dos números irracionais. Que tem esse nome representado pela letra I, justamente por ser o contrário. O conjunto dos números racionais, ele tem esse nome porque não são divisões. Quais números se incluem nesse conjunto? Primeiro, as dízimas não periódicas. Opa. Por exemplo, professor, me fala uma dízima não periódica aí. 0,352... Não, é uma dízima não periódica.
Uma outra dízima não periódica, essa muito conhecida. Pi, aquele númerozinho que parece tem dois tracinhos assim, ó. Número pi, aquele que a gente utiliza tanto para fazer cálculo de círculo. Quanto que ele vale, professor? Quanto que vale esse tal de pi aí? 3,14159265 e vai embora. Qualquer número infinito que não seja periódico, que não se repita, são números irracionais. Tem outros, professor? Sim. Raízes não definidas. Professor, o que é uma raiz não definida? Por exemplo, não consigo fazer o símbolo da raiz aqui. Então, vou escrever raiz quadrada de 2. Se você digitar aí raiz quadrada de 2 na sua calculadora, você vai ver que dá um número gigantesco com vírgula infinito. Raiz cúbica de 2. Raiz quadrada de 17. E por aí vai, ok? E qual é o terceiro conjunto de números que estão entrando nesse números irracionais? Nenhum. Porque, na verdade, mesmo as raízes não definidas, elas só se tornam irracionais quando elas se tornam um valor que não pode ser escrito na forma de fração. Qualquer número que não pode ser escrito na forma de uma fração, ele é irracional, tá? No caso, geralmente ele vai gerar um número infinito, com vírgula, e que não se repete, como é o caso dessas duas expressões que eu coloquei aqui. Se você for tentar montar uma fração disso ou uma fração do π, você não vai chegar a um valor. Então, ele não é um número racional, ok? Deu para entender? Espero que sim. E, por fim, a gente tem um conjunto dos números reais, que tem a letra R como seu mentor, né, como a sua ideia. E esse conjunto dos números reais, ele tem esse nome simplesmente porque ele engloba todos os outros, tá? Ele engloba, inclusive, os irracionais. Então, o que tem dentro dos reais? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Por que a gente chama ele de real? Porque são todos números que representam coisas da nossa realidade. Professor, o natural, beleza. Eu sei que tem coqueiro lá, eu consigo contar. Número inteiro, aonde que é representado o número inteiro? Eu não posso dizer, por exemplo, que eu vi 0 animais. Mas eu posso dizer que na minha conta do banco eu tenho R$0. Certo? Número negativo. Número negativo, eu posso dizer que a temperatura está em menos 13 graus. E o menos 13, ele não tem vírgula, então ele não é um número natural. Ele é um número inteiro, beleza? Porque ele não tem vírgula. Se ele não tem vírgula, ele não é quebrado. Se ele não é quebrado, ele não é inteiro. Professor, racionais, onde que eu vou incluir os racionais aí? Qualquer coisa da sua vida você faz divisão. A gente estudou proporção, ó, algumas aulas atrás, a gente viu que proporção se emplaca em quase tudo. Se você tem proporção, você tem divisão incluída. Se tem divisão, tem número racional. Tá, o irracional você não vai encontrar em nenhum lugar na nossa realidade que a gente possa incluir. Se a gente for desenhar um círculo perfeito numa praça, vou projetar uma praça redonda, perfeita, eu preciso usar o π. E se eu utilizo o π, eu estou usando um número infinito que não se repete. Se eu estou usando um número infinito que não se repete, eu uso um número irracional. Espero que vocês tenham entendido. Vamos voltar ao exercício, ok? Imagina os números inteiros. O que ele fala com números inteiros? Acabamos de ver. Números que não têm vírgula e que podem ser negativos. Mas ele fala que está de 1 a 6.000. Então, é só os inteiros positivos até os 6.000. Beleza? Escritos na seguinte disposição que se vê abaixo. Primeira coluna. Primeira linha. Ou seja, o 1 ele é o ponto de partida. Aí ele anda 6 e desce para a linha de baixo no 7. Vai andar mais 6 e desce na linha de baixo, no caso, no 13. E assim sucessivamente. E ele pergunta, qual número está escrito na quinta coluna da duzentésima quadragésima terceira linha? Como que eu vou resolver isso? Gente, é mais simples do que parece. Ele é um pouquinho difícil de entender, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir.
É um exercício que não envolve lógica, tá? Se a gente olhar, ele está andando de 6 em 6 na linha, tá? Na coluna, não. Ele tem 6 colunas em cada linha. O que significa que, para eu terminar uma linha, eu preciso dar 6 pulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele quer o valor da 243ª linha. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso encontrar quais são os valores dessa linha 243. E essas linhas, elas não têm 6 números em cada linha? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é 243 vezes 6. Por quê? Porque eu preciso saber quais são os números, quantos números eu usei para chegar nessa última linha aí que ele pediu. Porque, na verdade, a minha última linha é a linha 1000. Já que eu estou andando de 6 em 6, eu tenho 6.000, para eu chegar no 6.000, eu preciso multiplicar por 1.000. Então, eu tenho 1.000 linhas aí. Mas ele quer saber a linha 243. E para isso eu vou fazer o quê? Multiplicar. Vou fazer essa conta de cabeça? Vou fazer essa conta de cabeça e você vai aprender comigo como é que a gente vai fazer essa conta. 3 vezes o 6 dá 18. Sobe 1. Gravo, põe o dedinho aqui, ó. Sobe 1. 4 vezes o 6 dá 24. Olha um aqui. 25. Vai subir 2 agora. 2 vezes o 6, 12. Mais 2, ó, tá aqui na minha frente. 14. 1458. 1458 é o último número dessa linha. Entendeu? De novo, recapitulando. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 4 vezes 6, 24, com mais 1, 25, sobe 2. 2 vezes 6, 12, com mais 2, 14. Fechei. Acontece. O que significa? Que nessa linha 243, ó, vou escrever aqui, ó, linha 243, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar um valor que eu não sei, que eu vou chamar de A, outro que eu não sei, que eu vou chamar de B, outro que eu não sei, que eu vou chamar de C, outro que eu não sei, que eu vou chamar de D, outro que eu não sei, que eu vou chamar de E, e o 1458 que finaliza. Por quê? Porque se eu estou andando de 6 em 6 e multipliquei por 6, eu estou encontrando o valor na coluna 6. Mas a pergunta ele quer saber na coluna 5. A coluna 5 não é essa coluna aqui? Ele não está andando de 1 em 1? Então ele é 1458 menos 1. Aqui o valor dele é 1457. Pronto. Já achei a resposta do meu exercício. É 1457. Pronto, resolvi o exercício. Resposta letra D. Professor, é sério que é só isso? Sim. Se vocês olharem, tem a opção 1451 aqui em cima. Por quê? Porque 1451, ó, 57, 56, 55, 54, 53. Se você for andando de linha por linha, você vai chegar num número bem próximo ali, que é o 1451. Mas não é o que você está querendo procurar. Você está querendo procurar o da quinta coluna, tá? E a quinta coluna é essa que a gente acabou de fazer. Porém, tem uma outra maneira de resolver. Tem uma outra maneira de resolver. E essa outra maneira, ela é desta forma aqui. Existe uma fórmula, quando a gente vai estudar a parte de PA, que essa fórmula ela fala a seguinte coisa para a gente. Deixa eu só ajustar aqui. Ela fala a seguinte coisa para a gente. Em qualquer PA de N termos, tá? Em qualquer PA de N termos, para eu descobrir esse N termo, eu preciso pegar o termo 1, ok? Mais o N, que é a posição que eu quero, menos 1, multiplicado pela minha razão. Multiplicado pela minha razão. Lembra que a gente estudou na aula passada PA? Razão é de quantos em quantos ele vai aumentando, né? Ele vai subindo ou descendo. Mas aí o que acontece? Olha só para vocês verem que legal. Qual é a razão aqui? Vocês concordam comigo que ele anda de 6 em 6, certo?
Mas mais do que andar de 6 em 6, ele soma 6 aqui para chegar aqui, 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 e ele soma 6 aqui para chegar aqui. A gente viu na aula passada que o número que a gente usa para somar, que é o mesmo número que a gente vai usar para somar em todos, ele é chamado de razão. Então, a minha razão nessa PA aqui, ela é 6. Então, o valor do meu R eu já tenho. O valor do meu A1 seria 1. Não. O 1 seria se eu quisesse descobrir o valor da primeira coluna. Mas eu quero. O que significa esse AN, esse A1, esse N aí, professor? O AN significa assim, o termo que eu quero descobrir. No caso, o termo que eu quero descobrir é o A243. Por que 243? Porque ele quer saber o valor na linha 243. Se eu pegar como termo esse A1, agora, meu A1 ele é o termo inicial. Como assim termo inicial? É o que começa a minha contagem. Se eu começar pelo 1, eu vou achar o valor dele na linha 243. Só que eu não quero descobrir a coluna 1, eu quero descobrir a coluna 5. Então, meu termo A1, na verdade, ele é o termo 5. Por quê? Porque o meu primeiro termo é onde eu vou começar a contar a minha PA. Vocês vão falar assim para mim, professor, o senhor tá maluco. A PA começa no valor 1. Na verdade, não. Na verdade, a gente só consegue definir que ela é uma PA no 6. Mas esse valor inicial pode ser qual eu quiser. E no caso, o que acontece? Na coluna 1, eu vou ter 1 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, até a última linha. Na coluna 2, mesma coisa. Na coluna 3, mesma coisa. Então, se eu quero descobrir da quinta coluna, eu não preciso dessa forma aqui calcular primeiro na coluna 1 e depois descobrir da 5. Eu vou direto para 5. E qual é o valor inicial na coluna 5? O valor inicial na coluna 5, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, o meu valor inicial é 5. Por isso que o meu A1 é 5. Lembrando, A1 é sempre o termo inicial. Mas qual é o valor de N, professor? O valor de N é o valor que está acompanhando o A aqui, ó. Não era AN? O valor de N é o valor que está ali. 243 menos 1. Vezes a razão que é 6. Beleza? Deu para entender? Ficou claro isso daqui? A gente tem, então, A 242, termo 240, perdão, A 243 é igual a 5 mais 242 vezes 6. Regra básica da expressão numérica, a gente já viu. Sempre da esquerda para a direita e sempre multiplicação na frente de adição. Então, o termo A243, ele é igual a 5 mais. Vamos fazer de cabeça? Vamos fazer de cabeça. 2 vezes 6, 12. 1 ficou aqui na minha mão. Ó, 1 aqui na minha mão. Ó. 4 vezes 6, 24. Mais 1, 25. Ficou agora o 2 na minha mão. Ok? O 2 aqui na minha mão. 2 vezes 6, 12. 13, 14. 1.452 mais 5. Então, o termo 243 é igual a 1.457. Que, coincidentemente, não, matematicamente, é igual à resposta que a gente encontrou na anterior. Professor, qual dos dois jeitos é o mais fácil de fazer? Se eu falar para vocês que esse jeito aqui não é o mais fácil de fazer, eu estou sendo maluco. Não é? Você não precisa decorar a fórmula. Porém, isso que a gente fez nada mais é do que o que a gente fez aqui. Só que aqui é a aplicação da fórmula. Tem exercícios que a gente não consegue aplicar dessa forma. Tem exercícios que ele dá o termo 4, o termo 6 e você tem que descobrir. Desse jeito você consegue descobrir. Beleza? Então ficamos por aqui. Vou deixar minha água para tomar já já. Ficamos por aqui nesse exercício. A gente volta em 2 minutinhos, que é o tempo de eu tomar uma água e abrir o próximo exercício. Beleza? Vamos seguindo em frente, então. Voltando para mais um exercício. Esse daqui é um exercício que eu particularmente amo resolver.
Amo resolver por quê? Porque ele envolve conceitos que eu adoro, conceitos fáceis, conceitos práticos, conceitos que dependem apenas da gente entender o que esses conceitos querem dizer para a gente. Professor, o senhor está falando que é fácil porque é o senhor que está falando, o senhor sabe fazer. Não, eu estou falando que é fácil porque são conceitos que depois que a gente aprende, a gente não esquece mais, tá? Considere a seguinte tabela referente ao número de passageiros transportados por um veículo táxi em 8 viagens realizadas num determinado dia na linha sul da cidade Deita. Inventaram uma cidade, padrão, comum, normal, dados muito diferentes do tranquilo, tanto que ali, ó, fonte, dados hipotéticos, maravilhoso. Viagem 1, 23, viagem 2, 28, a terceira, 32, a quarta, 26, a quinta, 25, a sexta, 17, a sétima, 23, a oitava, 18. O valor da média aritmética, opa, palavrinha nova, o valor da média aritmética do número de passageiros transportado nessas 8 viagens é igual a, e no exercício de baixo, os valores da mota e mediana do número de passageiros são, respectivamente, só lembrando, gente, sempre que vocês verem a palavra respectivamente, ela está relacionada a 2 ou mais coisas que foram enumeradas antes. E o respectivamente ele indica na ordem em que aparecem. Então, quando eu falo moda e mediana, respectivamente, o primeiro valor vai ser o da moda, o segundo da mediana, tá? Só para a gente poder contextualizar isso daqui, para não ficar meio estranho na hora que a gente for resolver o exercício. Tranquilo? E aí é o seguinte. Temos uma tabela, temos valores e temos os conceitos de média, moda e mediana. Beleza. Então, vamos anotar aqui os conceitos. Média. Média é uma palavra que muito aluno chorava quando recebia na escola, porque é o que vinha no boletim. E o aluno tinha medo de mostrar para a mãe naquela época, né? Na escola, geralmente, a média é calculada como prova mensal, prova oficial, soma as duas, divide por 2. Beleza? Então, pronto. Fácil calcular a média. A média é você pegar os valores, somar tudo e dividir por 2. Correto? Errado. Média, ela é fácil, mas ela é um pouquinho diferente. Lembrando, essa é a média aritmética. Professor, por que isso é importante? Só existe média aritmética? Não. Existe uma média que se chama média ponderada. A chance dela cair para vocês em concurso é quase zero, porque é um conceito muito mais avançado da matemática. Mas a gente vai fazer exercício um ou outro. Eu vou procurar um exercício de média ponderada, até porque ele é muito raro de acontecer. Mas eu vou procurar um que caia para a gente poder entender o que ele fala, tá? Média ponderada é quando ela trabalha também com frequência, trabalha com a quantidade de vezes que aparece. Vocês vão entender quando a gente for fazer, tá? Mas vamos lá. Média aritmética. Como é que funciona a média aritmética? A média aritmética, ela é um valor que representa um conjunto. É um valor que representa um conjunto. Ela é a soma dos valores de um conjunto dividido pelo total de valores. Sendo esse total de valores não o total somado, mas a quantidade. Vou tirar minha câmera aqui de cima, jogar ela aqui pro canto, a gente já não, esse espaço a gente não vai usar mesmo. Média aritmética, então, é um valor que representa o conjunto, tá? E ela é um valor que é a soma aritmética, que é a soma dos valores de um conjunto dividido pelo total de valores. Não o valor somado, mas a quantidade. Como assim, professor? Nesse caso, eu vou literalmente botar um sinalzinho de mais aqui do lado, vou somar tudo isso daqui. E vou dividir pela soma? Não. Vou dividir pela quantidade. O que é isso aqui? Isso aqui são viagens. Não são viagens? Se são viagens, quantas viagens eu fiz? Eu fiz 8 viagens no total. Eu tenho um total de 8. Quantidade de viagens. Então, o total de valores dividido pelo total quantidade de coisas, tá?
No caso, a soma desses valores é o número de passageiros e o total quantidade é a quantidade de viagens que eu fiz. Professor, então o senhor está me dizendo que eu vou ter que somar tudo e dividir por 8? É tipo, o que mais? Mais nada. É só isso. Eu vou escrever aqui, depois a gente passa lá para baixo, tá? Deixa eu só ver se vai dar. Melhor fazer aqui. Vamos colocar dessa maneira, vai ficar mais fácil. Depois eu já aumento de novo. Primeira viagem são 23. Segunda viagem são 28. Terceira viagem, 32. Quarta viagem, 26. Quinta viagem, 25. Sexta viagem, 17. Sétima viagem, 23. E oitava viagem, 18. Como é que eu vou saber que eu peguei todos os valores certos? Eu conto, gente. Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Tudo isso daqui dividido por 8. Ah, professor, agora eu tô entendendo, eu tô já manjando das matemáticas, o senhor já me ensinou tal, não sei o quê. Vou pegar isso aqui, vou pegar aqui, vou cortar esse 32 com 8, vai dar 4 aqui, e eu vou somar agora isso daí, já deu certo. Certo? Não. Quando a gente pode simplificar frações, é apenas quando a gente trabalha com divisões. Com divisões não, perdão, com multiplicações. A gente não pode simplificar a fração se a fração for soma, tá? Nesse caso é uma soma. Então a gente precisa primeiro somar e depois dividir, tá? Tem que ser nessa ordem. A única maneira da gente poder fazer direto é se a gente dividir todos os números por 8. Então divide 23 por 8, 28 por 8, 32 por 8, 26 por 8 e depois somar os resultados. Mas é muito pior, não faz nem sentido a gente fazer desse jeito. Então a gente vai somar tudo isso aqui. Professor, eu vi que o senhor na outra aula aí, o senhor fez de cabeça as contas, tal, não sei o quê, no exercício anterior. Isso aqui não dá para fazer de cabeça, não, né? Eu vou ter que somar no papel mesmo. Vai, mas tem uma maneira rápida de fazer. Quer aprender comigo? Então bora lá. Quando eu falo para vocês que a gente precisa aprender a fazer conta pensando em concurso, é exatamente isso que eu quero falar para vocês agora, tá? É uma conta que ela não é difícil. Se vocês armarem essa conta na hora da prova, vocês vão conseguir fazer. Muito fácil, tá? Não é nada assim que cobre da gente algo absurdo que a gente não consegue. Não é uma divisão muito grande, não envolve vírgula, não tem nada de muito mais. Só que tem como simplificar? Tem. E sabe como é que eu simplifico esse tipo de conta? A gente precisa criar na nossa cabeça alguns hábitos, tá? Quais hábitos são esses? A gente precisa saber, por exemplo, a base que a gente vai procurar é sempre achar 10 na hora que a gente for somar. Sempre procurar valores que terminam em 10, porque daí a gente só vai acrescentar na dezena. E quais são os valores que somados dão 10? 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6 e 5 e 5. Tem mais algum? Tem. 6 e 4, 7 e 3, 8 e 2, 9 e 1. A inversão deles também dá. Por que eu vou procurar isso daqui? Porque sempre que eu achar, eu vou facilitar a minha conta. E agora, olha só para vocês, que legal. Eu tenho um 3 aqui e um 7 aqui. Eu tenho um 2 aqui e um 8 aqui. Ou seja, eu consigo já simplificar essas duas contas. Como que eu vou simplificar isso, professor? Da seguinte maneira. Lembrando, por ser soma, a ordem que eu somar não faz diferença, tá? Então, por isso que eu posso fazer isso. 23 mais 17, eu não sei quanto que é. Mas eu sei que 3 mais 7 dá 10. 3. Esquece o 2 que tá aqui, ó. 3 mais 7, 10. Mais o 10 do 17, 20. Mais o 20 que sobrou aqui, 40. Mais. Vou copiar o 28. Já ficou mais fácil aqui, ó. 40 mais 28 eu já sei quanto que dá, tá? Mais o 2 do 32 mais o 8 do 18. 2 mais 8, 10. Mais 1, mais 10 mais 10, 20. Ou no caso, se eu quiser, ó, eu posso esquecer o 3 que tá ali, o 30 no caso, e fazer
2 mais 18. 2 mais 18 dá 20. 20 mais 30, 50. Mais 26. Mais o 17 eu já usei, 23. Tem como eu simplificar? E tem um 25 aqui também, perdão. Mais 25, mais 23. Agora sim. Tem como eu simplificar isso mais? Tem. Eu não sei quanto que é 26 mais 25. Mas eu sei que 25 mais 25 dá 50. Se 25 mais 25 dá 50, 25 mais 26, o que o 26 é? Ele não é 25 mais 1? Então é 25 mais 25, que dá 50, mais 1. Então dá 51. Aqui eu já tinha dito que ficou fácil, né? Aqui ficou 68. Mais 50, mais 51, mais 23. Juntei esses dois, ficou 51. Juntei esses dois, ficou 68. Vocês viram que até agora eu não armei conta nenhuma, né? Só fui fazendo de cabeça, porque vocês falaram, eu vi aí que é muito difícil, né? Vamos continuar. Lembrando, tá? Sempre a gente tem que lembrar que aqui embaixo existe um número 8 dividindo tudo isso aqui, né? Porque a gente está calculando uma média aritmética. Então, aqui embaixo tem 8 e aqui embaixo tem 8. Professor, não sei quanto que é 68 mais 50. Beleza, mas eu sei que 50 mais 51 dá 101. Por quê? 50 mais 50 é 100. Se tem um somado ali, mesmo esquema do 26 ali. Se tem um a mais, 101. Então é 68 mais 101 mais 23. Até agora eu não armei nenhuma conta. E a conta está acabando. Eu não sei, ou eu sei? Eu sei quanto que é 68 mais 101? Claro. R$68 mais R$101, R$169 mais 23. E tá acabando a conta. Agora eu posso armar isso aqui? Não, agora também não vou querer armar conta nenhuma. Já cheguei até aqui, eu vou fazer de cabeça. Não sei quanto que dá, mas eu sei que 160 mais 20, olha para você ver o jeito que a gente vai pensar a partir de agora. Isso aqui é pensamento de concurso. 160 mais 20 dá 180. Só que eu tenho 3 mais 9. 3 mais 9 dá 12. 180 mais 12, 192. Ou, vamos fazer direto, porque às vezes você pode olhar e falar, da onde surgiu esses valores malucos aí? 3 mais 9, 12. Sobe 1. 2 mais 6, 8. Mais 1, 9. Uma centena, que soma centena nenhuma que está aqui, 192. E assim eu terminei minha conta. Aquela conta toda lá que eu tinha para somar, acabou ficando isso daqui. Certo? Tudo isso daqui dividido por 8, né? A gente sempre tem que lembrar que existe uma divisão por 8 aqui embaixo. Professor, gostei dessa tática que o senhor fez. Achei super legal. Achei da hora pra caramba. Essa divisão não dá pra fazer de cabeça não, né? E se eu disser que dá? Vamos lá. Eu não sei quanto que dá 192 dividido por 8. Não sei de cabeça. Não sei. Porém, eu consigo olhar para esse número 192 e pensar o seguinte. Ele é a mesma coisa que 160 mais 32. Concordam comigo? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso dividir o 160 por 8 e somar ele com o 32 dividido por 8. Porque o 32 tem na tabuada do 8. E o 160 também tem na tabuada do 8. Quer dizer, não na tabuada do 8. O 160 não. Mas o 16 tem. E o 160, ele é o 16 com 0. Então agora eu troquei esse 192 dividido por 8 por um 160 dividido por 8 e um 32 dividido por 8. Lembrando, isso daqui não é regra, tá? Isso daqui é macete de concurso. Se você não consegue fazer dessa maneira, não se martirize. Você está aprendendo a fazer. Isso daqui é para a gente acelerar a conta.
Na hora da prova, se você não se sentir confiante, escreva, monta a conta, desenha a conta, faz a conta do jeito comum, tá? Como eu disse, 160 dividido por 8 é a mesma coisa que 16 dividido por 8 com mais um zero no final. 16 dividido por 8 dá 2. Mais o zero do final, 20. Mais 4, que é 32 dividido por 8. Porque 32 dividido por 8 eu sei que tem na tabuada. 16 dividido por 8 eu também sei da tabuada. Então é 20 mais 4, que é igual a 24. Notem que eu não armei conta nenhuma, tá? Eu literalmente só fiz de cabeça. Do jeito que você vai conseguir fazer se você estudar. E se você imaginar que as contas podem ser feitas dessa maneira, tá? Mas, não, de novo, não se martirize. No começo ele é complicado. Se você não conseguir aprender a fazer a conta dessa maneira, faça do modo habitual que a gente vai fazer agora também, tá? Então, a resposta do primeiro exercício, ele é 24. Beleza? Fechou. Professor, achei mó da hora o que o senhor ensinou, não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer isso na prova. Não consigo. O que eu faço? Na mão, gente. Vai fazer na mão. É mais demorado? É. Muda alguma coisa? Não. Vamos pegar os valores aqui, ó. 23 mais 28. 3 mais 8 dá 11. Vai 1. 2 com 2, 4 com 1, 51. Mais 32, é o próximo número. Já foi esse, agora esse é o próximo. Faça um risquinho sempre, tá? Para vocês não se confundirem. Mais 32. Então, onde que eu tô tirando esses números? Lá da tabelinha de cima que a gente pegou, tá? Não tô inventando da minha cabeça, só peguei os números de lá. 83. Vou puxar para cá, tá? Só pra gente não descer muito a ladeira. 83 mais 26. 3 com 6 dá 9. 8 com 10. 109. Mais 25. 9 mais 5 dá 14. Vai 1. 1 com 2 dá 3. Abaixo 1. 134. Mais 17. 4 com 7 dá 11. Vai 1. 1 com 3, 4 com 5. Abaixo 1. Mais 23. 1 mais 3, 4. 7. 1. E agora, como só falta o 18, eu vou colocar o 18 aqui embaixo mesmo. Quatro com 8 dá 12. Vai 1. 7 mais 1, 8 mais 1, 9. E 1. 192. O que eu tenho que fazer com 192 mesmo? Já encontrei a mesma soma que eu encontrei aqui. Agora eu preciso dividir por 8. (19) dividido por 1 não dá para dividir, tem que pegar o 19. 19 dá? Dá. Tem 19 na tabuada do 8? Não. Tenho 2 vezes 8 que dá 16, que é o que chega mais próximo. Vai sobrar... Opa, vai sobrar o 32, ó. Engraçado, né? Deu mais ou menos a mesma coisa que deu aqui em cima. Abaixei o 2 lá, tá? Subtraí aqui, abaixei o 2 lá. 32 vai dar um 4 aqui. Menos 32. 0. Beleza, finalizei o exercício. Mesmo resultado para os dois, tá? Qual dos dois jeitos é o mais fácil de fazer, professor? O que melhor te agrada. Isso daqui é treino de entender o exercício, treino de entender as contas. Isso aqui é uma matemática preparada para concurso, que é o que vocês estão buscando quando vocês estudam comigo. Essa parte de baixo já é a coisa mais simples. Na hora do concurso, se você dominar essa técnica, você provavelmente vai ganhar tempo em cima do cara que faz isso. Porém, se você não dominar essa técnica, você vai perder tempo e ainda tem a chance de errar comparado com o cara que fizer isso. Beleza? Vamos seguir para o próximo, então.
O próximo exercício está aqui já, ele continua isso daqui, ele continua os conteúdos novos que traz para a gente, porque ele fala o seguinte: valores da moda e mediana. Eu costumo ensinar todos os meus alunos, quando eu falo de moda, da seguinte maneira. O que é moda? Moda é aquela parada que é a roupa que todo mundo usa, é o sapato que todo mundo acha bonito, é o alimento que todo mundo consome porque é gostoso, é o celular que tem uma ideia diferente que todo mundo tem. Moda nada mais é do que uma coisa que repete. No caso da matemática, o valor que mais se repete numa sequência de dados. Moda é o valor que mais se repete numa sequência de dados. Porém, ela tem uma peculiaridade, tá? Qual peculiaridade que é essa? Os dados têm que estar em ordem. Tanto faz se crescente ou decrescente. Não importa se é crescente ou decrescente, mas eles têm que estar em ordem. Por quê? Porque vai ficar mais fácil da gente enxergar os valores que se repetem, tá? No caso desse exercício, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai copiar os valores. 23, 28, 32, 26. Vinte e cinco, 17, 23, 18. E agora a gente vai colocar em ordem, tá? A gente vai colocar na ordem que ele tem que ficar. Então, 23 está aqui, beleza. Tem outro 23 aqui, ó. Eu vou puxar ele para cá, vou colocar ele em ordem. Claro que na hora da prova você vai fazer de uma maneira mais prática, tá? Esse 26 vem para baixo do 25, né? O 32 é meu último valor. O 32 é meu último valor. O 17 vem na frente de todo mundo. E o 18 vem na frente dele. Esses daqui vêm aqui para cima. Aí depois deles vem esse. E por fim, vem esse daqui. Olha só para vocês que legal. Já está em ordem, do menor para o maior. E aí, olha só que maneiro. Aqui já dá para ver claramente que só existe um número que se repete. É só o 23 se repetindo. Professor, se repetir é aparecer mais de uma vez? É só isso. Qual número aparece mais? É o 23? O 23 está na moda. Se ele está na moda, ele é a moda, entendeu? Então a gente já sabe que a resposta ela é ou a letra D, ou a letra E, ou a letra C. Porque isso é uma outra tática de concurso. Se eu mato metade de uma resposta, eu já começo a eliminar as alternativas que não fazem parte dela. Como é respectivamente e a moda vem na frente, e esses dois não têm o 23 na frente, eu já posso eliminar essas duas alternativas, só sobra as outras. Já a mediana, lembra que eu falei que a média, ela tem nome parecido, né? Eu falei que a média ela representa o conjunto. A mediana ela é diferente. Ela é o valor que corta ao meio os valores. É o valor que corta ao meio os outros
valores. Como assim cortar ao meio, professor? Não entendi. O que é cortar ao meio os outros valores? Ele literalmente é o valor que vai ficar no meio. Que se eu colocar eles em ordem bonitinho, olha só, também tem que estar em ordem. Precisa estar em ordem. E, de novo, essa ordem ela pode ser crescente ou decrescente, tanto faz. Mas ela precisa estar em ordem. Tá? E ele literalmente corta os outros valores ao meio. Ele literalmente está no meio. E aí ele tem duas regras. Se a quantidade de valores for ímpar, por exemplo, se eu tiver 5 valores, a regra é muito simples. Se a quantidade de valores for ímpar, a formulinha é a seguinte: quantidade de valores mais 1 dividido por 2. Isso daqui não é o resultado, não é o valor da mediana. Isso daqui é a posição da mediana. Posição da mediana. Ou seja, se eu tenho uma quantidade de valores que é 5, então é 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então vamos lá, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Primeira, segunda, terceira posição. Esse valor é minha mediana. Por quê? Porque se vocês olharem no meu dedo, esse dedo está no meio. Eu tenho exatamente 2 valores para cá e 2 valores para cá. Quando eu digo que ele corta ao meio, significa que eu tenho a mesma quantidade de valores para cá e a mesma quantidade de valores para cá. Isso significa ser mediana, ok? Beleza, professor. Ficou bem fácil de entender isso daí. Mas e se a quantidade de valores for par? Se a quantidade de valores for par, a fórmula é a seguinte. Ela é Q dividido por 2, tá? Mas, na verdade, ela é a média de Q dividido por 2 e desse resultado mais 1. Professor, ficou confuso. Imagina que agora eu tenho 6 valores. Q dividido por 2 é 3, então é primeira, segunda, terceira. Seria essa daqui, tá? Essa daqui. Só que eu tenho 2 valores para cá. Ó, eu tenho esses 2 valores para cá, que eu estou mexendo. E 3 aqui. Não é a mediana. A mediana ela tem que dividir a quantidade de valores no meio. Então, ela tem que ser uma média. Média a gente já viu ali em cima. Média é você somar o valor dos valores e dividir pela quantidade de valores. Mas quais são esses valores que eu vou usar? Eu vou usar o Q dividido por 2, que é esse, que é a terceira posição, e o Q dividido por 2 mais 1, que é 3 mais 1, que é 4. Então, eu vou tirar a média do terceiro e do quarto valores, que são esses dois aqui, ó. A hora que eu tirar a média desses dois, eu vou encontrar um número no meio deles também. E aí eu vou ter 3 valores para cá, 3 valores para cá. Aí eu consigo achar a mediana. Vamos olhar nesse exercício aqui que a gente tem. A gente tem 8 valores. Se são 8 valores, ele é um valor par. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então eu vou usar a quarta posição e 8 dividido por 2 mais 1, que é igual a 4 mais 1, que é igual a 5. Quinta posição. E aí eu vou e faço o que com esses dois valores, professor? O que eu faço agora para descobrir o que eu preciso fazer? Eu pego esses dois valores e calculo a média. E quais são esses dois valores? Vamos olhar agora. Vou tirar aqui nosso quadradinho aqui da moda, né? Porque a gente já calculou a moda. Na verdade, eu vou deixar ele aqui. Vou pegar o com vermelhinho. O quarta posição, essa daqui. Por quê? Primeira, segunda, terceira, quarta posição. Quinta, sexta, sétima, oitava.
A quinta posição é essa. Eu tiro a média dos dois. E agora, para mim calcular a média, para eu calcular a média dos dois, é muito fácil. Média de dois valores é 23 mais 25 dividido por 2. 23 mais 25 dá 48, dividido por 2 é igual a 24. Será que tem sentido isso que eu falei? Eu falei que esse número tem que estar no meio, né? Vamos imaginar que tem um 24 aqui escondido, tá? Quantos valores eu tenho para baixo do 24? Eu tenho 1, 2, 3, 4. E para cima do 24? 1, 2, 3, 4. Dividiu no meio. Eu tenho 4 valores para um lado, 4 valores para o outro. Sendo assim, eu já posso deduzir, eu posso afirmar com certeza que a resposta é moda 23, mediana 24. Ou seja, a resposta é a letra C. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vou tomar uma água, a gente já volta com o nosso último exercício de hoje para a gente poder finalizar, ok? Por fim, chegamos ao nosso último exercício de hoje. Um capital de 15 mil reais, perdão, foi aplicado a juros simples a uma taxa de bimestral de 3%. Para que seja obtido um montante de R$ 19.050, o prazo dessa aplicação deverá ser de... Já está bem explícito aqui na nossa cara, tá? Que o que a gente está estudando aqui é juros simples. Beleza? E dessa vez é um juros simples diferente, porque antes a gente estudava juros simples tendo capital, taxa e tempo para encontrar um montante. Aqui não, aqui ele já está nos dando o montante. A fórmula continua igual, só que ela tem uma variação. A fórmula que a gente aprendeu foi a seguinte: montante é igual a capital mais juros, sendo que juros é igual ao CTI. Lembra? Capital vezes taxa vezes o tempo, tá? Ou vezes o tempo vezes a taxa, tanto faz. Só que olha só para vocês verem que legal. O J que está aqui é o mesmo J que está aqui, ó. Sabem o que isso significa? Que vale a mesma coisa. Então eu posso dizer que montante é igual a capital mais capital vezes o tempo vezes a taxa. Tudo que eu fiz aqui foi substituir o J daqui pela fórmula do J, tá? Nada diferente disso. E aí a gente tem a variação dessa fórmula, que é o que a gente vai usar nesse exercício. E a variação é a seguinte: montante é igual. Existe uma coisa na matemática, quando a gente trabalha sobre polinômios, eu vou dar uma aula específica de polinômios para vocês daqui a um tempo, talvez na próxima, que é fatorar polinômios, tá? Fatorar polinômios é uma coisa muito importante, principalmente para a gente resolver exercícios, para a gente entender algumas fórmulas também. E uma das maneiras de você fatorar é você colocar em evidência. Colocar em evidência significa você buscar as letras que aparecem entre uma soma ou entre uma subtração, ou entre uma multiplicação, ou entre uma divisão, tá? Isso se chama colocar em evidência. E nesse caso, na nossa fórmula, a gente tem o C de capital, que aparece duas vezes, ele aparece dos dois lados, ele aparece tanto sozinho, quanto somando com uma multiplicação. Então, eu posso dizer que essa fórmula é capital, que multiplica 1 mais taxa e tempo. Professor, da onde o senhor tirou esse 1? Da onde o senhor tirou esse TI? Da onde o senhor tirou esse C pro lado de fora, esse parênteses? Nada mais eu fiz do que o seguinte: se a gente for aplicar a regra da distributiva, C vezes 1 dá esse C aqui. E o próprio C vezes o T dá esse CTI aqui. Ou seja, eu fiz o serviço contrário. Geralmente a gente tem isso daqui e chega nisso. Agora eu peguei a resposta e cheguei nisso. Como? Eu sei que tem C aqui, eu sei que tem C aqui. Coloquei ele para fora. C vezes o que chega no C. Que valor que eu preciso somar, que multiplicar ao C para ele ser C? 1. Qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. E qual valor eu preciso multiplicar por C para dar CTI? O que falta no C para virar CTI? Falta o TI.
por isso que eu consigo colocar em evidência dessa forma, beleza? É só para a gente contextualizar e a gente vai usar esta fórmula aqui, tá? Porque ele me fala o seguinte, ó, ele me fala que eu tenho um montante que é igual a R$19.050. Ele me fala que eu tenho um capital de R$15.000. Ele me fala que eu tenho uma taxa de 3% ou 3 sobre 100, já que eu já estou transformando ela numa divisão, ao bimestre, né? Ele fala que é bimestral, então é ao bimestre. E ele me fala que eu tenho um tempo que eu não sei. E ele quer que eu descubra esse tempo. O ideal seria eu já transformar essa taxa em uma taxa mensal, tá? O ideal seria eu fazer isso. Eu já transformar numa taxa mensal. Porém, eu tenho uma maneira diferente de fazer ela, tá? Eu tenho uma maneira diferente de fazer ela. Eu vou calcular ela direto. E como é que eu vou calcular direto? Usando a formulinha que a gente acabou de ver. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais taxa vezes o tempo. O montante eu tenho é R$19.050. O capital eu tenho que é 15.000. O valor da taxa eu tenho que é 3 dividido por 100. E o valor do tempo eu também tenho. Ok? Ou melhor, o valor do tempo é o que eu não tenho, que eu preciso descobrir. Pronto, montei uma equaçãozinha simples de primeiro grau. Nada muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, ok? Esse 1 mais 3... A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu preciso mexer com isso daqui. Eu preciso mexer com esta parte aqui da minha conta. Professor, como é que eu faço a soma disso daqui? Regrinha do MMC, lembra, gente? Regrinha do MMC. Esse 1, eu vou até puxar aqui para o lado. 1 mais 3 sobre 100, que multiplica o T. Tá? Primeira coisa, eu vou ter que fazer essa soma dessa fração, correto? Por que não? Porque eu não posso somar um número com outro número que está multiplicando uma letra. Eu vou precisar pegar essa conta e cortando ela aos poucos. Não é por ali que eu vou começar. Por onde que eu vou começar? Eu vou começar pelo 15.000. Vou começar por aqui. Por quê? Porque eu não posso somar um valor com o valor que está multiplicando a letra. Então, eu vou começar por aqui. O que o 15.000 está fazendo com a minha letra T lá no final? Ele não está multiplicando essa letra T? Então, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Apenas isso. Eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Correto? O que vocês acham? Vocês acham a melhor opção? Não. A melhor opção nossa é fazer isso daqui, ó. Que eu acabei de fazer aqui. Mostrar que eu posso multiplicar. Entenda uma coisa. Eu mostrei essa fórmula para a gente entender que ela existe. E a gente vai aplicar ela de uma maneira bem prática. Eu vou montar ela nessa fórmula, mas eu vou multiplicar esse 15.000 por tudo que está aqui dentro, para facilitar as minhas contas. A ideia é facilitar a nossa vida, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar o 15.000 por 1, multiplicar o 15.000 por essa fração que multiplica a letra. E vai ficar da seguinte maneira, aqui desse lado. 15.000 vezes 1, até ontem dava 15.000. Porque multiplicar por 1 não altera o número. Mais 15.000 vezes o 3, T. Tudo isso daqui é somente esta parte aqui, porque só essa parte está sendo multiplicada pelo 3 sobre 100. Isso daqui dividido por 100. E aí já cai na regrinha, né, gente? Professor, eu posso cortar os números sendo que eu tenho uma soma ali do lado? Posso. Por quê? Porque essa soma não está sendo dividida por 100. O que está sendo dividido por 100 é só isso aqui, ó. E quando eu multiplico isso daqui por 15.000, eu tenho isso daqui. Por isso que eu posso cortar. Corto 2 zeros daqui, que faz sumir 1 também, com 2 zeros daqui.
fica 150 vezes o t. Lembrando, do outro lado mantém igual, tá? Aqui vai manter a mesma coisa. 19,50 é igual a toda essa conta aqui que a gente está fazendo. Beleza? Próxima linha. O 15.000, ele está somando. Eu vou passar para o outro lado subtraindo já. Então, vai ficar 19,50 menos 15.000 é igual 150 vezes 3. Eu preciso fazer conta? Primeira coisa que ele vai terminar com t, né? Porque ele está multiplicando a letra t. Eu preciso fazer conta aqui? Vamos ver. 0 vezes 3, 0. 5 vezes 3, 15. Fica um umzinho aqui na mão. 15, fica um na mão. 1 vezes 3, 3. Mais 1, 4. Pronto, terminei minha conta. 450t. Acabou. É só isso, gente. É literalmente só isso, tá? 19,50 menos 15.000 vai dar 4.050. Igual a 450t. Para meu t ficar sozinho, 450 está dividindo, ele está multiplicando, perdão, ele passa para o outro lado, dividindo. Já corto já vou fazer de cara aqui esse zero cortado com esse zero ali. Vai ficar 405 dividido por 45. Eu vou montar a continha aqui do lado, que é uma continha um pouquinho mais chata de fazer de cabeça. Dá. Mas é um conceito que a gente não vai ver agora, porque ele vai confundir um pouco. A gente já viu um hoje, vamos deixar para ver esse depois. E a gente também precisa aprender a armar as contas, porque caso a gente não aprenda os conceitos de conta de cabeça, a gente precisa fazer a conta no papel, tá? 4 dá para dividir por 45? Não. 40 dá? Não. 405, eu preciso pegar o valor inteiro. E agora, professor, o que eu faço? Agora eu vou fazer o padrão. 45 mais 45. 5 mais 5 dá 10. Vai 1. 4, 8, 9. 90. Mais 45. Lembrando que o objetivo é passar o 405 ou chegar nele. 5 mais 0, 5. 4 mais 9, 13. Mais 45. 5 mais 5, 10. Vai 1. 3, 4, 8. 180. Mais 45. 5 mais 0, 5. 8 mais 4, 12. Vai 1. 225. 225 mais 45. Professor, tem outra maneira de fazer que não seja somando? Para esse exercício tem. Mas, no geral, é bom a gente aprender a fazer esse negócio da soma, porque a gente vai ter que fazer. Vai ter exercício que não dá para a gente aplicar qualquer tipo de conceito de conta de cabeça. Então, é preferível a gente fazer no papel mesmo, tá? Nesse daqui eu faria 45 mais 45 até chegar lá. Beleza? 5 mais 5 dá 10. Vai 1. 2, 3, 4, 7. 2. Mais 45. Mais 45 vai dar 5 aqui. 7 vai dar 11. Vai 1. 315. Mais 45. 10. Vai 1. 5. 4. 1 mais 1, 2. Perdão. 1 mais 1, 2. Mais 4, 6. Mais 45. 5 mais 0, 5. 6 mais 4, 10. Opa! 405. Agora eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. E chegou o valor exato. Terminei minha conta. Então, o meu tempo t, ele é igual a 9. Só que ele é 9 o quê? Vamos olhar lá em cima. A nossa taxa ela é ao bimestre. Então, meu tempo ele tem que ser igual à minha taxa. Então, são 9
bimestres que eu precisei deixar esse dinheiro rendendo para poder chegar no valor que eu precisava. Mas a resposta, a gente já deu uma olhadinha ali nas alternativas, o tempo não está em bimestres, o tempo está em anos e meses. 9 bimestres é a mesma coisa que 9 vezes 2 meses. Meu T é igual a 18 meses. Um ano equivale a 12 meses. Então, é um ano e sobram 6 meses. Ou seja, a minha resposta é a letra D. 1 ano e 6 meses é o tanto que um capital de 15 mil a uma taxa de 3% precisa ficar investido para gerar um montante de R$19.050. É um exercício mais simples. O mais difícil é entender o conceito dessas fórmulas novas que a gente viu, porque ela une as fórmulas que a gente tinha visto anteriormente. Espero que vocês tenham entendido. Semana que vem a gente vai ter outra aula. Espero que vocês estejam conseguindo resolver os exercícios que vocês estão tentando, que vocês estejam conseguindo estudar. Qualquer dúvida é só me chamar no grupo. É isso. Estamos aqui. Foi uma ótima aula para quem vai me acompanhar aí. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.